O que responder quando me perguntarem qual a minha religião? Eu sei que agora, Bom, eu igreja, não tenho somos religião, nós. né? Eu não tenho religião. Para eu ter uma religião, eu não poderia crer no Evangelho. E também não poderia saber português, nem etimologia de palavras, nem nada disso, para eu ser tão ignorante para eu poder ter uma religião. Porque a religião é religação. E é religação do homem com Deus. É esse religar. E o Evangelho não conhece esse religar como sendo eu que me religo a Deus. No Evangelho é Deus que se reconcilia com o homem. No Evangelho o homem só tem uma única religião para praticar. É a religião do encontro com o próximo. Porque com o próximo eu posso me religiosizar, eu posso me religar e preciso me religar a ele. Então a religião que eu pratico é a religião do ama ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a ti eu me ligo, eu posso me ligar, eu posso te amar porque eu te vejo. Mas eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar a você a quem eu vejo, e que foi feito à imagem e semelhança dele. Portanto, a única religião possível é aquela que não olha para cima, é a religião que olha nos teus olhos. Essa religião é relação, mais do que religião. É vínculo, mais do que qualquer outra coisa. Não merece ser chamado de religião, porque remeteria para uma noção equivocada. A minha religião única possível é a minha relação de amor contigo, com o meu próximo e com o meu semelhante. Aí, eu que te amo, estou vinculado a Deus pelo amor a ti. E tu que me amas, estás vinculado a Deus pelo amor a mim. Eu que te perdoo, sou perdoado por Deus pelo meu perdão a ti. E tu que me perdoas, és perdoado por Deus pelo teu perdão a mim. É assim que eu e você somos em Cristo Jesus. O nome disso é Evangelho. É a boa nova. Não é uma religião porque não tem nada de religião. Ela transgride o ofício da religião. Ela acaba com o sacerdote, ela acaba com o templo, ela acaba com o lugar sagrado, ela acaba com os objetos santos, ela desobjetifica todas as expressões de relação com Deus. Ela é amor, é espírito, é verdade. E o altar dela é o encontro humano. E o tempo dela é o tempo da vida. E o culto dela é a prática sincera de toda expressão de bondade, verdade e justiça em amor. É só isso. Aí isso não é o que o cristianismo gosta, porque o cristianismo tem que acrescentar um monte de outras coisas do terceiro apóstolo, 13º apóstolo, o imperador Constantino, e dos seus teólogos contratados e do que dali decorreu. O protestantismo, por mais que diga que o que eu disse é verdade, na prática ele não consegue se restringir só a isso. Ele acha que isso é um reducionismo. De modo que aqueles grupos religiosos orientais, tipo o budismo, que quase não tem nenhuma teologia sobre Deus, mas que dizem que o que concerne a Deus só pode ser manifesto como compaixão pelo próximo e pela criação, estão mais próximos do sentido ensinado por Jesus no Evangelho do que esses que matam a criação, desconsideram o próximo, se segregam do resto da humanidade e acham que Deus é só deles e os outros queimarão no inferno por não serem como eles. Quem você acha que está mais perto do caminho dos céus? Agora, você está em Cristo. E em Cristo, nem no Monte Gerezim, nem em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Acaba aí a religião. Deus é Espírito. E importa, só importa,
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entra no teu quarto e fala com teu Pai. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o de todo o coração, dando por isso graças ao nosso Deus. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Abastança e pobreza, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é amor, e aquele que ama conhece a Deus. Esse é o caminho do Evangelho, simples assim. Só não gosta dele quem precisa contar uma história longa para receber por ela e criar dependências no próximo. Porque essa palavra faz todo mundo virar gente, se pôr em pé sozinho e caminhar em paz. E disso a religião não gosta. Vamos lá, Bruno. Pois é, Caio, ele termina dizendo o seguinte, Caio, pois parece que o pessoal que não entende é que se você é desigrejado, você é ateu ou não crê em Jesus. Mas não é Qual a resposta mais sábia que eu possa despertar a vontade nessas pessoas de buscar a libertação também da religião? Aí você está querendo tirar crente de igreja como se fosse o lugar da salvação. Aí já entra nessa historinha boba de desigrejado, que é uma coisa que eu não conheço. É o desigrejado, eu já expliquei bilhões de vezes. Desigrejado é o cara que não encontra irmandade no amor. Esse é o desigrejado, mas quem quer que encontre irmandade no amor é um igrejado. Se igrejas somos nós, conforme você disse, se você creu na premissa, creia no resultado dela, meu filho, na lógica contínua dela. Escreva aí no meu portal, congregação, desigrejado. Agora, e veja o que eu já expliquei aos milhões de vezes, por favor. Agora, pare também com essa história de ficar querendo salvar crente. Salvar é muito crente. Chato esse negócio de ficar querendo, 121 para congregação, para desigrejado, vai aí rapidinho. Essa história de ficar chateando crente, que gosta de ir à igreja, deixa o cara gostar de ir ao templo, deixa ele. 12. Seja chato, rapaz. Obrigado. 12. Para começar. O resto deixa os caras em paz. Vai aprender o evangelho para ti. Você mal compreendeu qualquer coisa para você. Então, por favor, aprenda o evangelho para você e deixe os crentes em paz. Viva o evangelho. Se você se tornar uma pessoa interessante, eles vão te perguntar: que bicho foi esse que te mordeu? E você diz: foi uma patada do cordeiro que me salvou. Ah, mas para de encher o saco dos crentes. Por favor, te digo com todo amor, deixa os bichinhos lá. Anda na tua paz, aprende o caminho de Deus para ti. E vive bem no amor de Deus. E para com essa história de fanático de seita, de eu vou entrar no buraco, vou arrancar eles de lá, vou tirar. Para com isso. Eles estão me vendo tanto quanto você está vendo. Eles estão. Não precisa ninguém perturbá-los, não. Eu que não bato na porta de ninguém já perturbo. Porque eles acabam vindo atrás, aí ficam perturbados, vão se convertendo como você. Porque você já foi um chato lá de dentro. Agora não seja um chato aqui de fora. Por favor. A gente tem que aprender a amar, gente. E crer que Deus, o mesmo Deus que falou contigo, fala com eles. Ou você está pensando que você tem exclusividade de alguma coisa? Beijo, meu filho. É porque tem uma neura assim, Caio, do tipo, o cara sai do templo, não frequenta mais. Tem que salvá-los. Aí, não, aí tem essa e tem também quando ele encontra uma pessoa de lá na rua. Aí a pessoa, e agora? Como é que tá a sua religião? O que você está fazendo? Qual Tô bem, tô ótimo, tô amando a Deus, o meu próximo. Isso. Feliz em te encontrar, meu irmão. Me dá um beijo, meu irmão, querido. Aí quando ele sentir que você está ali cheio de amor e de graça, ele nunca mais vai te perguntar isso. Nunca mais. Gente, Vamos. Vamos lá. Caião, eu tenho 18 anos e eu sou completamente apaixonado por Jesus. Estou numa igreja pentecostal, aspas. Mas tenho muito assim, o pé no chão, aspas. Até por ter vindo da congregação presbiteriana. Os pastores ensinam pontos que eu não concordo
e queriam me consagrar a obreiro por eu ter um conhecimento legal da palavra. Mas eu não quero ficar preso a um sistema religioso. Aí ele faz uma pergunta: Caio, eu fico e deixo me consagrarem para pregar a verdade do Evangelho ou vivo isso sem me aprofundar nesses sincretismos religiosos? Olha, se ele soubesse que ele deve ser a 35ª pessoa a me perguntar isso, ele nem me faria essa pergunta. E responde para ele, brother. Você já me ouviu responder isso aqui tantas centenas de vezes? Se ele tiver a ilusão de que ele pregar o verdadeiro evangelho dentro de um lugar desse, ele vai fazer uma revolução lá dentro, ele está muito enganado, porque o sistema é imune a isso. Isso aí é uma furada, ele não vai conseguir. E você já aprendeu isso aqui? Eu aprendi isso aqui. Por milhares de narrativas. Exatamente. Diferentes entre si, mas com a mesma espinha dorsal. Segunda coisa, se quiser ficar e pregar, não pode ter essa expectativa. Essa expectativa tem que acabar. O que quer que aconteça é bônus. Mas existe uma grande chance de que eles não suportem ouvir o Evangelho se for o Evangelho que você venha pregar lá. Se for o que você está ouvindo e recebendo de mim e transmitir, você não precisa usar uma palavra minha, uma brincadeira nossa, nada. Eles não vão aceitar o conteúdo. Porque esse conteúdo do Evangelho desmonta a estrutura na qual e da qual aquele sistema religioso sobrevive. Você entendeu? Então, filho, eu não sei. O que eu digo para todo mundo, para simplificar e me relaxar, porque eu estou tão cansado, é dizer o que Jesus fez. Jesus, o Novo Testamento, os 4 evangelhos dizem que Jesus ia nas sinagogas, onde tinha sinagoga, ele sempre dava uma visitada na sinagoga, uma passada pela sinagoga. A gente o via na sinagoga de Cafarnaum, na sinagoga de Magdala, de Betsaida, de Corazim, de outras cidades como Nazaré. Todas essas cidades tinham sinagogas e ele sempre dá uma passada pela sinagoga. Mas você vê que a sinagoga não suporta. A sinagoga não aguenta. Quando ele começa a falar na sinagoga, ou demônios se manifestam, ou os demônios dos líderes religiosos não aguentam e se escandalizam nele e o expulsam de lá. Aí você vê a mesma coisa com Paulo. Paulo chega numa cidade, primeira coisa que ele faz em havendo sinagoga na cidade é visitá-la. Lê em Atos. Ele vai à sinagoga. Um lugar onde ele conseguiu ficar mais tempo pregando numa sinagoga sem ser expulso foram 3 meses. Foi o recorde. Paulo? Segundo recorde foi 1 mês e meio. Outro recorde. Porque, em geral, é o terceiro recorde, foram 3 semanas. Porque, na média, meu amigo, pregava uma vez e enchia todo mundo de uma maravilha escandalizada. Aí convidavam-no para o sábado seguinte. Aí ele chegava, quando ele abria pedras, a boca já estava todo mundo preparado para tascar pedrada. E era assim regularmente. Então, aprenda com a experiência dos atos apostólicos para você saber o que vai acontecer com você. E se você quiser saber aqui comigo, é só entrar aí no meu portal e fazer essa pergunta. Qual é a pergunta dele? Caio, qual foi a pergunta? Caio, devo pregar o evangelho nas igrejas? Pergunte ao Robocaio, que ele sempre ajuda. Caio, devo pregar o quê? O evangelho na Assembleia de Deus? Pode ser assim? Assembleia? Pode, numa igreja religiosa. Assembleia de Deus. Só. Vamos lá, vai lá. Cliquei. Hein? Vamos ver 35. O que então, bem mais específico. Legal. Mas vamos lá, eu já falei o bastante para ele andar com as próprias pernas. Cara,
É surreal a pergunta que foi digitada no site agora. Agora? Devo pregar o evangelho na Assembleia de Na Deus? Assembleia de Deus? Não é surreal? É surreal, cara. total, porque se ele dissesse, devo pregar o evangelho num terreiro, Né? devo pregar o evangelho num centro espírita. No bar. Mas no centro espírita ele sabe que ele pode pregar o evangelho. Tem até a hora da leitura do evangelho. Tem as vibes deles lá. E se o cara disser, eu queria dizer uma palavra interpretando o evangelho, eles vão dizer, pois não, pode falar. Por favor, fica à vontade. Se você não chamar todo mundo ali de diabo, tratar todo mundo com decência e humanidade, todos te ouvirão com maior respeito Muito e reverência. respeito, sim. Agora, dentro das igrejas evangélicas é que o evangelho de Jesus se transformou em algo insuportável. É surreal. Você veja se nós estamos ou não estamos vivendo em plena apostasia da fé. É surreal. Não, chega, você não encontra Deus enquanto você procurá-lo em religiões. Porque a religião só promove desvio de Deus. Ela cria um Deus e manda você adorá-lo. Aí você fica vazia, sai, procura outra religião, entra, é um beco. Aí lá no fim tem outro Deus e você tem que adorar. Aí você vai e você vai vendo, depois de um tempo, que essas religiões te apresentam fragmentos de divindade. Coisas que em si, muitas delas, até apontam na direção do ser de Deus. Mas como aquilo ali é um beco com um domo no final e não te apresenta a um universo divino aberto para a experiência do amor, ao contrário, te doutrina, te condiciona, você fica só com fragmentos insatisfatórios. E no máximo você beija as coisas sagradas, mas nunca tem um encontro com a realidade última e santa da vida. Então, por favor, para com essa história de religião. Isso é a maior perda de tempo. E para também com essa história de confiar em homem. Por que você tem que confiar em algum homem, cara? Eu, por exemplo, não tenho esse conflito. Para mim, todo homem é homem, pode ser bom, pode se tornar ruim, faz coisas certas, é capaz de fazer coisas erradas, a maioria faz coisa errada mesmo, cada vez menos gente faz as coisas melhores, é assim que a existência é. Não coloco minha fé em homem algum para nenhuma questão de natureza espiritual. A rocha da minha vida é uma só, é Jesus. É só para Ele que eu olho atentamente. É do Evangelho e só do Evangelho. E só pelo Evangelho, e só ao Evangelho que eu entrego a minha mente para ela ser formatada. Não sinto falta de mais ninguém, de mais nada como acréscimo. Bem-aventurados os que, em sendo percebidos ou lidos por mim, eu encontre neles algum ponto de contato com o Evangelho. Se houver, bom para eles. Se não houver, estou passando, olhando atentamente e exclusivamente para Jesus. Por isso eu leio aqui o Evangelho de Carreirinha. Se você procurar aí, é Evangelho de Carreirinha, é ensino de carreirinha, é a palavra, de modo que a ajuda que eu tenho a dar a você, eu estou dando todo dia, ao vivo e a cores. Anda aqui com a gente, eu não sei magias. Se você está procurando uma solução mágica, procura outro lugar para continuar infeliz. Se você estiver procurando soluções, anda no caminho. Um dia depois do outro, você vai entender, vai compreender, vai discernir. Quando você menos perceber, você vai estar tomada por essa consciência tão grande que tudo que hoje caracteriza a sua vida vai ser como uma sombra sem significado, perto do que você vai conhecer. Mas não tem magia, minha filha. É andando, é ouvindo, é lendo, é aprendendo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É tendo a paciência de me cultivar, eu digo me cultivar porque eu sei que eu prego o Evangelho, eu sei que o que sai daqui é palavra de Jesus. Acolha isso. Vá acolhendo com fé e pratique. Jesus diz que se você
Quer saber se é verdade? Você tem que botar o pé no chão da obediência e praticar. Só assim você saberá. Antes não.